Locação é o contrato mais usado na sociedade depois da compra e venda. Hoje em dia alugam-se carros, casas, quartos, apartamentos, roupas, vestidos de noiva, filmes, fazendas, cadeiras de rodas, muletas. A locação possui 3 espécies já conhecidas dos romanos: locatio rei, locação de coisa; locatio operarum, locação de serviço; e locatio operis, locação de obra. Atualmente, só a primeira espécie conserva o nome de locação. As demais são conhecidas, respectivamente, como prestação de serviço e empreitada. Vamos nos concentrar na locatio rei, ou simplesmente locação. É um contrato pelo qual o locador se obriga a conceder ao locatário temporariamente o uso e gozo de coisa infungível mediante certa retribuição. 565. Destaque no conceito se obriga. Contrato gera obrigação. Então, se o locador se recusa a entregar coisa, mesmo pago o aluguel, resolve-se em perdas e danos, não podendo o locatário ocupar a coisa, pois não dispõe de ação real, apenas ação pessoal obrigacional contra o locador inadimplente. Tanto não dispõe de ação real que, via de regra, se a coisa for vendida durante o contrato, o novo dono não precisará respeitar a locação, e o locatário terá que sair e exigir perdas e danos do locador. 576. Temporariamente. Locação é temporária. A coisa se transfere ao locatário por certo tempo e depois retorna às mãos do locador. Na compra e venda ou na doação, a coisa se transfere de definitivo ao comprador e ao donatário, mas na locação não. Na locação se transfere posse, que é temporária, enquanto na doação e compra e venda se transfere a propriedade, que é permanente. O locatário de uma casa, de uma roupa, de um filme tem posse, não tem propriedade. Como o que se transfere é a posse, o locador não precisa ser dono da coisa. Assim, o usufrutuário pode alugar, 1393. O inventariante também, 1991. E o próprio locatário pode sublocar. A sublocação é a locação do bem pelo locatário a um terceiro. Exemplo: A aluga uma casa a B que subloca a C. Uso e gozo é o que se transfere na locação, é a posse da coisa, é o uso e fruição, sinônimo de gozo. O locatário pode assim usar a coisa para o fim a que ela se destina, mas não pode vendê-la, reformá-la ou destruí-la, pois isso só o dono pode fazer. Mais detalhes sobre isso em posse, uso e fruição em direitos reais. Coisa infungível. A coisa locada é infungível, ou melhor, inconsumível, pelo simples uso. Fim do contrato, a própria coisa locada é que retorna às mãos do locador, e não uma coisa semelhante. Comida, energia, gás, gasolina não podem ser objeto de locação, pois estas se destroem pelo simples uso. Retribuição. Se o locador tem a obrigação de ceder a coisa, o locatário tem a obrigação de pagar uma retribuição que se chama aluguel. Este aluguel geralmente é em dinheiro, mas pode ser em colheitas, animais, pedras preciosas, serviços. O aluguel é pago periodicamente por diária, semana ou mês. Na legislação, as normas sobre o contrato de locação são muito extensas e variadas. Inclusive há livros e profissionais especializados apenas nesse contrato. Tamanha sua complexidade. Além do Código Civil, há outras leis importantes, como a Lei 8245 de 91, que dispõe sobre a locação de imóvel urbano, seja residencial ou comercial. Ressalto que nas locações de imóveis urbanos residenciais, o locatário é chamado de inquilino. A locação de imóveis rurais é conhecida como arrendamento, nos termos do Estatuto da Terra, Lei 4504 de 64. A locação de imóveis da União é regulada pelo Decreto-Lei 9.760 de 46. Como vimos no início das aulas, o inquilino se beneficia do dirigismo contratual, que é uma proteção da lei diante da sua inferioridade econômica perante o locador. Porém, tal benefício vem diminuindo até para incentivar os proprietários a ofertarem seus imóveis à locação. Características da locação: é bilateral, pois ambas as partes têm direitos e deveres. É onerosa, pois ambas as partes têm vantagem patrimonial. Locação gratuita se confunde com empréstimo. É comutativa, pois as vantagens são equivalentes, ou seja, no desgaste da coisa locada, corresponde o preço recebido como aluguel. É consensual, pois a locação pode ser verbal, não é solene. E se forma pelo acordo de vontades, não é real, já existindo o contrato antes mesmo da entrega da coisa.
É impessoal, não é personalíssima, pois se transfere aos herdeiros, 577. Finalmente, é contrato duradouro, subsistindo por dias, semanas, meses e até anos. Observação: uma locação por décadas ou por toda uma vida não é razoável. Para passar tanto tempo assim com a coisa, é melhor adquirir sua superfície ou sua propriedade, assuntos lá de direitos reais. Obrigações das partes. As do locador estão no artigo 566, 567, 568 e 571, e as do locatário nos artigos 569, 570 e 571. Suas sanções. Caso as partes descumpram suas obrigações, a lei prevê sanções que variam conforme a gravidade da conduta, sendo admissível a alteração do valor do aluguel, o pagamento de indenizações, o despejo e o aumento das garantias contratuais. Exigir um fiador para um inquilino que sempre atrasa o pagamento de aluguel. Direito de retenção. É o direito do locatário de não devolver a coisa alugada enquanto não receber a indenização do locador por força da lei ou do contrato. Exemplo: se o inquilino conserta as goteiras da casa, tem direito à indenização por se tratar de benfeitoria necessária, mas as benfeitorias úteis e voluptuárias não ensejam indenização e nem retenção, 578. Depois revisem benfeitoria lá no artigo 96. Outro exemplo: o locador exige o bem antes do prazo acertado. Deve então compensar o locatário por quebra de contrato, cabendo ao locatário reter a coisa enquanto não for indenizado. Parágrafo único do 571. A empreitada. É o contrato de realizar uma obra por conta alheia, mediante pagamento. É a conhecida locatio operis, a locação de obra dos romanos. Na empreitada, contrata-se um profissional para executar uma obra, independentemente do tempo. A empreitada visa um resultado. É o dono da obra que paga pelo resultado, pois o empreiteiro se obriga a dar pronta a obra por um preço certo. Se o tempo é levado em consideração, teremos prestação de serviços, assunto lá de direito do trabalho. Se eu contrato um engenheiro para construir minha casa e pago, por exemplo, a obra pode demorar a sair, afinal o profissional vai querer ficar ganhando. Mas se eu contrato pela obra, independentemente do tempo, a casa deverá ficar pronta mais rápida, porém pode ficar mal feita. Pense nisso. Se acontecer na empreitada do tempo ser superior ao previsto, não há que se falar em aumento do preço. Afinal, o contrato visa o resultado, independentemente do tempo. Artigo 619. Para o consumidor, a construção de edifícios para alienação de apartamentos não se trata de empreitada. Afinal, é compra e venda de apartamento, regulada pela Lei das Incorporações Imobiliárias, Lei 4591 de 64. Aplicação da empreitada. Na construção e reforma de casas, edifícios, pontes, estradas, jardins, inclusive em obras públicas, sob regras de direito administrativo. Admite-se moderadamente empreitada até para escrever um livro, fazer um vestido, executar demolições, serviços de drenagem, elaborar um programa de computador ou organizar uma festa. A empreitada evita o desperdício, pois o empreiteiro só trabalha sob encomenda do empreitante. Espécies. Empreitada de lavor. O material é por conta do dono da obra e o empreiteiro só fornece sua mão de obra e a de seus operários, tendo apenas obrigação de fazer, 612. Empreitada mista. Além do serviço, o material é por conta também do empreiteiro, que responde pela sua qualidade e pela sua correta aplicação na obra, sendo obrigação de dar os materiais e de fazer o serviço, 610 e 611. Características. É um contrato bilateral, comutativo, oneroso e informal. Pode ser verbal e impessoal, 626. Garantia. O empreiteiro responde pela solidez da obra pelo prazo de 5 anos, parágrafo único do 618. O empreiteiro responde também por danos causados a terceiros, exemplo, tijolos caindo da casa vizinha. Afinal, são seus operários que estão trabalhando, 532, inciso 3º. Concluída a obra, 615 e 616, o empreiteiro tem direito a receber o preço ajustado, podendo exercer o direito de retenção sobre a obra enquanto não for pago pelo dono empreitante.